Olá, alunos! Sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa. Hoje iniciamos a disciplina de História do Brasil para o concurso da SFEX, começando pelo período do Brasil colonial, com foco na administração, na economia e na expansão territorial. Nesta aula, vamos estudar dois pontos fundamentais: as capitanias hereditárias e os governos gerais, além das principais atividades econômicas que marcaram a colonização. Vamos começar pelas capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias foram a primeira forma de organização administrativa adotada por Portugal no Brasil, implantadas a partir de 1534, durante o reinado de Dom João III. O objetivo era ocupar e explorar o território, garantindo a posse da terra frente a ameaças estrangeiras, sem que a coroa portuguesa tivesse que arcar com todos os custos. O território foi dividido em grandes faixas de terra, chamadas capitanias, que eram doadas a particulares, conhecidos como donatários. Esses donatários recebiam amplos poderes administrativos, judiciais e econômicos. Eles eram responsáveis por colonizar, defender e desenvolver suas capitanias. Em troca, podiam explorar economicamente a terra e cobrar tributos. No entanto, esse sistema enfrentou diversos problemas. A falta de recursos, os ataques indígenas, a dificuldade de comunicação e a grande extensão territorial fizeram com que a maioria das capitanias fracassasse. Apenas algumas prosperaram, como Pernambuco e São Vicente. Diante desse cenário, a coroa portuguesa decidiu centralizar a administração. Assim surgiram os governos gerais, a partir de 1549. O governo geral tinha como objetivo fortalecer o controle sobre a colônia, organizar a administração e garantir maior eficiência na colonização. O primeiro governador-geral foi Tomé de Souza, que fundou a cidade de Salvador, tornando-a a primeira capital do Brasil. O governo geral trouxe maior centralização administrativa, com a criação de cargos como ouvidor-mor, responsável pela justiça, e provedor-mor, responsável pelas finanças. Apesar disso, as capitanias continuaram existindo, mas subordinadas ao governo geral. Agora vamos falar sobre as atividades econômicas e a expansão colonial. A economia colonial brasileira foi baseada principalmente na exploração de recursos naturais e na produção agrícola voltada para exportação. A primeira grande atividade econômica foi o extrativismo do pau-brasil. Essa madeira era muito valorizada na Europa, especialmente para a produção de corantes. No entanto, essa atividade era predatória e não levou à ocupação efetiva do território. Com o tempo, a economia passou a se basear na agricultura, especialmente na produção de açúcar. A cana-de-açúcar se tornou o principal produto da colônia, sendo cultivada principalmente no Nordeste. Esse modelo ficou conhecido como plantation, caracterizado por grandes propriedades, monocultura, produção para exportação e uso de mão de obra escravizada. A escravidão foi um elemento central da economia colonial, inicialmente com indígenas, posteriormente, com africanos trazidos à força. Além da agricultura, a pecuária também teve papel importante. Ela se desenvolveu principalmente no interior do território, servindo de apoio à economia açucareira, fornecendo alimentos, transporte e força de trabalho. A pecuária contribuiu para a expansão territorial, levando a ocupação para regiões além do litoral. Outra atividade importante foi o comércio, que era controlado pela metrópole. O Brasil fazia parte do sistema colonial, baseado no Pacto Colonial, que determinava que a colônia só poderia comercializar com Portugal. No século XVIII, a economia colonial passou por uma grande transformação com a descoberta do ouro em Minas Gerais. A mineração atraiu grande número de pessoas e levou ao desenvolvimento de novas áreas do interior. Esse ciclo econômico aumentou a arrecadação da coroa portuguesa, mas também gerou maior controle e fiscalização, com a criação de impostos como o quinto. A mineração também contribuiu para o crescimento urbano e para a diversificação econômica. Portanto, compreender as capitanias hereditárias, o governo geral e as atividades econômicas é essencial para entender a formação do Brasil colonial. Agora vamos tratar de dois temas fundamentais para entender a formação do Brasil colonial: os povos indígenas, com escravidão, aldeamentos e ação jesuítica, e os povos africanos escravizados trazidos para o Brasil. No início da colonização portuguesa, os povos indígenas eram a principal mão de obra explorada pelos colonizadores em várias regiões.
Essa exploração assumiu formas diferentes, mas duas ideias aparecem sempre em prova: a tentativa de escravização indígena e a política de controle e catequese. A escravidão indígena ocorreu por meio de aprisionamento em guerras, expedições de captura e também por mecanismos como o chamado resgate, em que indígenas eram comprados de outros grupos sob o argumento de que seriam salvos de inimigos, mas na prática acabavam submetidos ao trabalho compulsório. Nas áreas onde a economia colonial se estruturou primeiro, como parte do litoral, o indígena foi usado em atividades agrícolas, na construção e em serviços diversos. Porém, a escravidão indígena enfrentou limites: resistência constante, fugas, mortalidade elevada por doenças e choque cultural, além de disputas entre colonos e missionários sobre quem controlaria essa mão de obra. É aí que entram os aldeamentos e a ação jesuítica. Os aldeamentos eram comunidades organizadas para concentrar e controlar populações indígenas, facilitando catequese, vigilância e uso do trabalho. Para os jesuítas, a missão era converter e civilizar segundo o modelo cristão europeu, impondo língua, hábitos, disciplina e organização do cotidiano. Para a coroa e parte da administração colonial, os aldeamentos também tinham função política e territorial: fixar população, reduzir conflitos e garantir presença em áreas disputadas. Para os colonos, muitas vezes, o aldeamento era uma forma indireta de acessar mão de obra, já que indígenas aldeados podiam ser mobilizados para trabalhos, serviços e expedições, conforme regras locais e disputas de poder. A relação entre colonos e jesuítas foi marcada por conflito. Os colonos desejavam escravizar e explorar diretamente. Os jesuítas defendiam, em muitos casos, que indígenas catequizados não deveriam ser escravizados, embora aceitassem formas de trabalho compulsório em contextos específicos, justificadas como proteção e organização. Em prova, é importante entender que a ação jesuítica não foi apenas religiosa. Ela impactou economia, território e sociedade, ao reorganizar populações, interferir no controle do trabalho e criar redes de aldeamentos e missões. Ao mesmo tempo, os povos indígenas não foram passivos. Houve negociações, alianças, adaptações e resistências, inclusive com ataques a povoados, fugas, reocupação de territórios e manutenção de práticas culturais, mesmo sob pressão. Também é essencial lembrar que povos indígenas não formavam um bloco único. Eram diversos grupos, com línguas, organizações e interesses distintos, o que influenciou alianças e conflitos. Muitos grupos se aliaram aos portugueses contra inimigos tradicionais, e isso moldou as guerras coloniais. Assim, a colonização não foi apenas imposição europeia, mas um processo de disputas e rearranjos envolvendo indígenas, portugueses, missionários, depois, africanos escravizados. Passando para os povos africanos escravizados no Brasil, aqui a base do sistema colonial muda de escala. A partir da consolidação do açúcar e do modelo de plantation, com grandes propriedades, produção voltada à exportação e alta demanda de trabalho contínuo, o tráfico atlântico de africanos escravizados se tornou central. A escravidão africana foi um pilar econômico e social do Brasil colonial, sustentando não só engenhos de açúcar, mas também mineração, pecuária, agricultura de abastecimento, trabalhos urbanos, artesanato e serviços domésticos. Em muitas cidades coloniais, havia grande presença de africanos e afrodescendentes em atividades essenciais, o que mostra que a escravidão não foi apenas rural, ela estruturou a vida urbana. Em prova, é comum aparecer a diversidade de origens africanas. Pessoas foram trazidas de diferentes regiões da África, como áreas da África Centro-Ocidental, do Golfo do Benin e de Moçambique, em momentos distintos do tráfico, formando grupos com línguas, religiões e culturas variadas. Essa diversidade ajuda a explicar a riqueza cultural afro-brasileira, mas também a forma como os colonizadores tentaram controlar a população escravizada, separando grupos, impondo repressão e usando punições exemplares. A violência do sistema é um ponto central. A escravidão era legalmente sustentada, tratava pessoas como propriedade e gerava exploração intensa, alta mortalidade e desagregação de famílias. Mas as provas também cobram as formas de resistência. Resistência não foi só revolta armada, incluiu fugas, formação de quilombos, negociações, manutenção de redes de solidariedade, práticas religiosas, irmandades, preservação cultural, sabotagem cotidiana e disputas por alforria.
Quilombos foram comunidades formadas por fugitivos e por outros grupos marginalizados, e o mais conhecido é Palmares, que se tornou símbolo da resistência e da longa duração do enfrentamento ao sistema escravista. Outro ponto frequente é a manumissão, a alforria, que existiu em diferentes formas, por compra, por concessão do senhor, por testamento e por outras vias. Ela criava uma população de libertos, mas isso não significava igualdade. A sociedade colonial mantinha hierarquias de cor, condição jurídica e acesso à terra e a direitos. Em termos de estrutura social, o Brasil colonial organizou-se com forte desigualdade, em que a escravidão era base econômica e também critério de status e poder. Para fechar, guarde a lógica de prova. A colonização combinou exploração de mão de obra indígena, disputas em torno da catequese e do controle territorial. Com a expansão da economia exportadora, consolidou a escravidão africana como eixo do sistema. Ao mesmo tempo, tanto indígenas quanto africanos escravizados protagonizaram resistências, adaptações e formas de preservação cultural que marcaram profundamente a sociedade brasileira. Agora vamos aprofundar dois temas fundamentais do período colonial: a conquista dos sertões, por meio das entradas e bandeiras, e o funcionamento do sistema colonial. Esses conteúdos são extremamente importantes, pois explicam a expansão territorial do Brasil e a forma como a colônia foi organizada economicamente. Vamos começar pela conquista dos sertões. Durante o período colonial, a ocupação inicial do Brasil ficou concentrada no litoral, principalmente por causa da economia açucareira. No entanto, com o passar do tempo, houve a necessidade de explorar o interior do território, conhecido como sertão. Esse processo de interiorização ocorreu principalmente por meio das chamadas entradas e bandeiras. As entradas eram expedições organizadas pela coroa portuguesa. Elas tinham caráter oficial e buscavam explorar o território, mapear regiões desconhecidas e encontrar riquezas naturais, como metais preciosos. Já as bandeiras eram expedições organizadas por particulares, principalmente por habitantes da região de São Paulo, conhecidos como bandeirantes. As bandeiras tinham objetivos variados. Um dos principais era a captura de indígenas para serem escravizados, especialmente após a proibição da escravidão indígena em algumas regiões. Outro objetivo era a busca por metais preciosos, como ouro e pedras preciosas. Também havia bandeiras de exploração territorial, que contribuíram para ampliar os limites do território brasileiro além do que estava estabelecido pelo Tratado de Tordesilhas. Esse é um ponto muito importante. As bandeiras foram fundamentais para a expansão territorial do Brasil. Elas avançaram para o interior, alcançando regiões que hoje correspondem aos estados de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e até áreas da região sul. Esse processo contribuiu para a formação do território brasileiro como conhecemos hoje. No entanto, é importante destacar que esse avanço ocorreu de forma violenta, com conflitos com populações indígenas, destruição de comunidades e imposição da dominação colonial. Agora vamos falar sobre o sistema colonial. O sistema colonial era o conjunto de regras e práticas que organizavam a relação entre a metrópole, Portugal, e a colônia, o Brasil. Esse sistema estava inserido no contexto do mercantilismo, modelo econômico dominante na Europa na época. O objetivo principal do sistema colonial era gerar riqueza para a metrópole. Para isso, a colônia deveria fornecer matérias-primas e produtos agrícolas, enquanto a metrópole controlava o comércio e a circulação de mercadorias. Um dos pilares do sistema colonial era o Pacto Colonial. Esse pacto determinava que o Brasil só poderia comercializar com Portugal. Ou seja, a colônia não tinha autonomia econômica. Isso garantia à metrópole o monopólio do comércio e o controle sobre os lucros. Outro elemento importante era a monocultura de exportação, como a produção de açúcar. A economia colonial era voltada para o mercado externo, com pouca diversificação e foco em atender às demandas europeias. Além disso, o sistema colonial se baseava no trabalho escravo, inicialmente indígena, posteriormente, africano. A escravidão foi essencial para a manutenção da produção e para o funcionamento da economia colonial. Outro aspecto importante era o controle administrativo e fiscal exercido pela coroa portuguesa. A metrópole criava impostos, como o Quinto do Ouro, e mecanismos de fiscalização para garantir a arrecadação. O sistema colonial também gerava tensões e conflitos. Ao longo do tempo, surgiram movimentos de resistência,
como revoltas e tentativas de independência, motivadas pelo excesso de exploração e pela falta de autonomia. Portanto, compreender as entradas e bandeiras é essencial para entender a expansão territorial do Brasil, enquanto o estudo do sistema colonial permite compreender a base econômica e política da colonização. Agora vamos estudar a história do Brasil com um assunto muito cobrado: os conflitos coloniais e os movimentos rebeldes de livres e de escravos do final do século XVIII e início do século XIX, e na sequência o período joanino, com a transferência da corte portuguesa para o Brasil e seus efeitos. No final do século XVIII, o Brasil colonial vivia tensões crescentes porque o sistema colonial português, baseado no pacto colonial e no monopólio metropolitano, pressionava a economia e a sociedade. Ao mesmo tempo, o ouro de Minas Gerais entrava em declínio, reduzindo a arrecadação e aumentando a cobrança fiscal. Isso intensificou conflitos entre autoridades portuguesas e grupos locais. O cenário internacional também influenciou muito. A independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa e a circulação de ideias iluministas alimentaram debates sobre liberdade, soberania, direitos e formas de governo. Além disso, a Revolução do Haiti teve impacto decisivo, principalmente no medo das elites coloniais de revoltas escravas e no fortalecimento de projetos radicais que associavam independência à igualdade social e fim da escravidão. Dentro desse contexto, os movimentos rebeldes do período se diferenciam pelo perfil social, pelas propostas e pelo alcance. A Inconfidência Mineira, de 1789, surgiu em Minas Gerais num ambiente de crise do ouro e aumento da cobrança, com destaque para o temor da derrama, que era a cobrança forçada de impostos atrasados. Foi um movimento articulado principalmente por setores da elite local, como proprietários, militares, membros do clero e letrados, que se incomodavam com a fiscalidade e com a subordinação política à metrópole. Suas ideias dialogavam com o iluminismo e com a experiência norte-americana, projetando a independência, em parte dos planos, uma república. Porém, em geral, não era um movimento popular nem igualitarista, e a questão da escravidão aparecia de forma limitada e contraditória, já que muitos envolvidos eram senhores de escravos. A repressão foi dura e exemplar. A coroa investigou, prendeu e condenou participantes. O caso ficou marcado pela execução de Tiradentes, transformado em símbolo, enquanto outros receberam penas comutadas, muitas vezes para degredo. Em prova, a banca gosta de cobrar exatamente isso: o caráter elitista, a motivação fiscal e política, e a punição exemplar para intimidar novas conspirações. Poucos anos depois, na Bahia, ocorreu um movimento de perfil social bem diferente, conhecido como Conjuração Baiana ou Revolta dos Alfaiates, em 1798. Salvador era uma cidade com grande população pobre, forte presença de negros e mestiços livres, além de muitos escravizados, e vivia dificuldades econômicas e tensões sociais. Ao contrário da Inconfidência, a Conjuração Baiana teve forte participação de setores populares urbanos, como artesãos, soldados e trabalhadores, e incorporou ideias mais radicais: defesa de liberdade, igualdade, república, em várias formulações atribuídas ao movimento, a abolição da escravidão. Esse ponto é central. Aqui, a pauta social aparece de forma muito mais explícita, e por isso a repressão também foi severa, com condenações e execuções de lideranças, numa tentativa de impedir que o exemplo se espalhasse. Em prova, costuma cair o contraste direto: Minas como elite e foco fiscal, Bahia como participação popular e presença de propostas igualitárias e anti-escravistas, associadas ao clima revolucionário atlântico. Além das conspirações, existiram resistências e rebeliões envolvendo escravizados de diferentes formas. Nem sempre elas aparecem como grandes revoltas em um único evento, mas como uma sequência de fugas, formação e manutenção de quilombos, redes de solidariedade, práticas culturais e religiosas que fortaleciam identidades, além de levantes localizados em fazendas, engenhos e áreas urbanas. A escravidão era um sistema de violência contínua, e a resistência também era contínua. No fim do século XVIII e início do XIX, o impacto do Haiti e o aumento da circulação atlântica de pessoas e ideias ampliaram o temor das elites e fortaleceram a vigilância sobre reuniões, irmandades, deslocamentos e organizações de negros, libertos e escravizados. Em questões de prova, é comum aparecer a ideia de que a resistência escrava não se resume ao confronto armado. Ela inclui estratégias cotidianas e coletivas, como fuga, negociação,
compra de alforria, preservação de práticas culturais e organização comunitária. Já no início do século XIX, um dos movimentos mais importantes foi a Revolução Pernambucana de 1817. Pernambuco e parte do Nordeste viviam crise econômica, tensões com impostos, insatisfação com o peso político e comercial de portugueses e com a centralização crescente. Havia também influência de ideias liberais e republicanas e um ambiente de articulação entre setores da elite local, militares e segmentos urbanos. O movimento proclamou um governo republicano e buscou romper com a ordem vigente, mas enfrentou repressão e foi derrotado. Ele é cobrado em prova como exemplo de separatismo e republicanismo no contexto de crise econômica regional e disputa com a centralização do poder. Também é importante notar que, mesmo com elementos liberais, esses movimentos do período traziam limites e contradições sociais, sobretudo quando envolviam elites proprietárias, que temiam uma ruptura social profunda. Agora vamos ao período joanino, que muda completamente o rumo da história colonial. Em 1808, a transferência da corte portuguesa para o Brasil, fugindo da invasão napoleônica em Portugal, transformou o Rio de Janeiro em sede do Império Português. Esse evento é um marco porque desloca o centro político-administrativo para a colônia, alterando a lógica colonial. Uma consequência imediata e muito cobrada em prova foi a abertura dos portos às nações amigas, que rompeu o monopólio comercial português e ampliou o comércio direto, especialmente com a Inglaterra, consolidando acordos e vantagens britânicas. Isso dinamizou setores econômicos, ampliou importações e exportações, mas também aumentou dependências e tensões, porque parte da economia passou a competir com manufaturas estrangeiras. O período joanino também é marcado pela criação de instituições que antes eram proibidas na colônia. Houve reorganização administrativa e cultural, criação de órgãos e estruturas de Estado, incentivo a atividades científicas e culturais, instalação de imprensa régia e ampliação da vida intelectual e burocrática. O Rio de Janeiro se expandiu como capital, com obras, novos serviços e um crescimento urbano acelerado, mas isso também gerou aumento do custo de vida, desigualdades e pressão sobre moradia e abastecimento. Em 1815, ocorreu outro ponto clássico de prova: a elevação do Brasil à condição de Reino Unido a Portugal e Algarves. Na prática, isso reduziu a condição formal de colônia e reforçou o papel do Brasil como centro do império, mas não eliminou conflitos, porque os interesses de portugueses na Europa e de grupos locais no Brasil nem sempre coincidiam. A presença da corte intensificou disputas por cargos, privilégios e influência, alimentando ressentimentos entre portugueses recém-chegados e elites locais. Os efeitos políticos do período joanino foram profundos. Ao trazer a administração central para o Brasil, a corte criou condições para maior autonomia e para o amadurecimento de uma elite política local, agora mais próxima do aparelho de Estado. Ao mesmo tempo, a permanência da corte no Brasil enfraquecia Portugal, gerando crise e descontentamento na metrópole. Isso ajuda a entender a Revolução Liberal do Porto, em 1820, que exigiu o retorno do rei, a limitação do poder monárquico por uma constituição e a tentativa de recolocar o Brasil em posição subordinada. Esse choque de projetos leva ao retorno de D. João VI a Portugal em 1821 e abre caminho para a independência em 1822, com o Brasil resistindo à recolonização e buscando manter o centro decisório e os ganhos administrativos adquiridos desde 1808. Para fechar, a leitura de prova é a seguinte: no fim do século XVIII e início do XIX, as rebeliões expressam crise do sistema colonial e impacto das revoluções atlânticas, variando do reformismo elitista a propostas populares e anti-escravistas. E o período joanino rompe a estrutura colonial clássica ao instalar a corte no Brasil, abrir os portos e criar instituições, acelerando transformações econômicas, administrativas e políticas que foram decisivas para o processo de independência.